Agora, neste momento, o plenário do Senado aprovou a proposta de reforma tributária que unifica 5 tributos e cria o imposto sobre o valor agregado. O Oeste Sem Filtro vai ao vivo até Brasília conversar com a nossa repórter Ruth Moraes, que está acompanhando a movimentação por lá. Tudo bem, Ruth? Boa noite, bem-vinda. Qual foi o placar? Quais os detalhes da aprovação? Boa noite para você, boa noite para toda a nossa bancada e toda a nossa audiência. Então, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno a PEC da reforma tributária, foram 53 votos a favor. Vale ressaltar que propostas de emendas à Constituição, elas precisam ser aprovadas em 2 turnos. Então, o Senado ainda precisa se debruçar sobre o mesmo tema por mais um turno. Eles estão se discutindo se isso vai acontecer hoje ou se deve acontecer amanhã. O número de voto mínimo é de 49 votos, então aí eles conseguiram um pouco de voto a mais. Só para resumir aqui rapidamente, a proposta de emenda à Constituição, ela unifica 5 impostos em um. Então, ela unifica o PIS, COFINS, IPI federal, ICMS estadual e o ISS municipal no IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA dual. E o IVA dual ele é composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, e o IBS, que é o Imposto sobre Valor Agregado. O relator da proposta, o senador Eduardo Braga, aqui no Senado, ele recebeu mais de 830 emendas e acatou apenas mais ou menos 260 emendas. Agora, no plenário, teve muitas movimentações, inclusive o ex-senador Romero Jucá, que foi líder de diversos governos anteriores, ele esteve aqui, acompanhou de perto a votação. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também acompanhou a votação de perto. Enfim, até o momento o governo continua tentando angariar votos para esse segundo turno. Se a votação acontecer hoje, melhor ainda para o governo, porque pode ser que até amanhã algum senador mude de ideia. Já a oposição, Ruth, se comporta como em relação ao tema, à aprovação, a esse placar de aprovação? A oposição criticou a proposta, o Partido Liberal, que é o principal partido de oposição, orientou voto contrário, inclusive os republicanos também, republicanos que têm um ministério no governo Lula, mas eles orientaram voto contrário. E a principal crítica da oposição é em relação ao valor da alíquota do IVA, né? Porque o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernard Api, ele disse que o IVA ele vai ficar entre 25,9% e 27,5%, portanto seria um dos maiores impostos sobre valor agregado do mundo, e a oposição criticou isso de forma ferrenha, e foi a principal pauta deles. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele esteve nesta manhã aqui na Câmara dos Deputados, ficou até um pouquinho à tarde também para participar de um evento ali com a oposição, para assistir alguns vídeos, né, da embaixada israelense que enviaram para ele assistir, e pela manhã também ele fez um tweet criticando a reforma tributária, que ele chamou de reforma do PT, reforma do Lula, né? E os próximos passos, para finalizar, o texto, se ele for aprovado em 2 turnos, ele retorna para a Câmara dos Deputados, onde o presidente Arthur Lira já indicou que pode fatiar a proposta, o que desagradaria completamente o governo do presidente Lula. Seja, ainda é preciso aguardar. Obrigada. Ao vivo de Brasília para o Oeste Sem Filtro, Ruth Moraes. Adalberto Piotto, ainda é preciso novos passos até que realmente essa PEC seja aprovada. Agora, o que avaliar é bom para o Brasil, a reforma, a unificação dos tributos, o novo imposto sobre valor agregado? Qual a sua avaliação? Explica para a gente. Bom seria se tivesse apenas tomado, porque era o único consenso, a simplificação dos impostos. E as outras coisas merecessem um debate maior. Que não ocorreu na Câmara, houve um assodamento a ponto de se dizer no Senado que o Senado iria melhorar a proposta da Câmara. Agora, sabe qual é o discurso? É o inverso. É o presidente da Câmara, Arthur Lira, como informou nossa repórter aí, lá em Brasília, que está querendo fatiar a reforma tributária e pegar só o que tem de consenso nas 2 casas, porque ele percebe que o texto ficou pior. E ficou pior por várias razões. Mas eu tenho falado aqui sobre o que eu chamo de desinstitucionalização do país, o que gera insegurança jurídica. Há pouco o Silvio e o Augusto fizeram menção às questões todas do Supremo Tribunal Federal. Naquele caso especificamente, o que é a ampla defesa hoje no Brasil? O que é o Código do Processo Penal hoje no Brasil? Ninguém consegue responder isso com exatidão. Até porque os entendimentos do Supremo variam de caso a caso, o que é um horror
para a lógica da segurança jurídica, ou seja, temos insegurança jurídica. Mas o Congresso Nacional, por onde tramitam já algumas medidas, ou pelo menos há iniciativas para, digamos, remediar um pouco os absurdos e erros que vêm do Supremo Tribunal Federal contra os excessos e ativismos do Supremo Tribunal Federal, joga também do lado contrário nesse aspecto da segurança jurídica. Vamos lá. Por uma votação como essa, o que está previsto no regimento do Senado da República é o seguinte: você vota o primeiro turno e depois você tem 5 sessões de discussão entre o primeiro turno e o segundo turno. 5 dias, na verdade, aliás, você tem 5 sessões de discussão para votar no primeiro turno. Depois você tem ainda mais 5 dias para votar o segundo turno. Está se pensando em fazer hoje, talvez amanhã. Ou seja, atropela-se o regimento, atropela-se todo o rito, onde se prevê, dentro do regimento e da Constituição, uma discussão democrática. Porque nós estamos falando de um regime que vai impactar o país no futuro, mas que pode gerar um problema de insolvência fiscal do setor privado, porque ele vai ficar tão assoberbado. E a lógica da simplificação começa a ruir por vários aspectos aqui. Mas eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, se eu chamo aqui que dos 718 emendas que foram apresentadas no Senado, metade, como eu informei ontem aqui, quer ser excluída da nova regra da reforma tributária, bom, então você vai gerar insegurança jurídica e privilégio para alguns setores. Para se ter uma ideia, está se pensando em mais 300 bilhões de isenção. Não tem almoço grátis. Se alguém vai ser isento de pagar ou vai pagar menos, o outro setor paga. Sendo que no país já há 500 bilhões de subsídios dentro desse regime tributário pelo qual passamos e no qual estamos. Só que boa parte dessas medidas vão muito lá no futuro. Este governo, atual governo, que em tese está trabalhando a favor da reforma tributária, ele não vai sofrer as consequências do aumento, por exemplo, de custo do Estado, do que o setor privado vai ter que pagar. O setor privado, parece um nome complicado, não, o setor privado somos todos nós que pagamos impostos, né, que vão pagar esses impostos todos, desse aumento cada vez maior de exceção. Exceção gera um problema, é muito claro esse entendimento. Se você está deixando de algum setor deixar de pagar, porque o texto é ruim, porque o texto tem problemas, é porque o outro vai pagar dobrado. Não tem almoço grátis, não dá para tirar dinheiro de outro lugar. E aí você elimina o tempo de debate, isso obviamente traz um texto que vai gerar insegurança em todo mundo. O que chama atenção nesse momento, claro, é porque que não se tem uma oposição dentro do Senado a ponto de discutir. A ponto, inclusive, da Câmara dizer que o texto que está vindo do Senado é pior do que o que ela entregou, tanto que ele vai fazer revisão. E se fizer revisão, a gente vai saber de novo. O governo vai intervir no processo de votação dentro do Congresso Nacional, seja com emenda, cessão de cargos e tudo mais, porque daí deixa de ser uma discussão séria. E tem uma coisa, nessa pressa do governo Lula, parece que é o seguinte: vamos fazer o possível para votar uma reforma qualquer que seja, para se igualar ao governo Bolsonaro, que aí sim fez uma votação honesta, correta, com discussão, que foi a reforma da Previdência no primeiro ano do governo.